Por que esse é considerado um dos livros mais influentes nos Estados Unidos? E por que tem um empreendedor no Brasil querendo ensinar esse livro, enfiar no cérebro das pessoas como se ele fosse Jorge Soros? E por que esse livro chama A Revolta de Atlas, no final das contas? Sobre o que ele fala, é isso que a gente vai discutir hoje. Bora lá. Bom, decidido para começar pelo nome, o nome original dele em inglês seria A Greve, The Strike. E aí você pensa, pô, livro falando de greve, coisa de sossa. Mas pelo contrário, tá? Esse é um livro onde o governo foi tão longe no excesso de regulamentação, no excesso de impostos que seja, né? Criaram leis que literalmente matavam negócios a ponto dos empresários resolverem sumir. Mas a coisa foi se agravando a um ponto que não era só os empresários que iam embora. Todas as mentes pensantes da, da cidade iam embora. Então, aos poucos foram indo embora os grandes músicos, os grandes empresários, até os bons funcionários resolviam sumir, né? E, enfim, e aí você imagina um resultado que é gerado a partir disso, quando as grandes mentes pensantes de um lugar começam a sumir desse lugar, né? É o processo que a gente vê em muitos países. Mas o que é interessante dessa aula, no final das contas, é que em alguns países a gente não é ensinado a pensar nisso, né? A gente não é ensinado a pensar que as pessoas que produzem estão fazendo um papel fundamental. Digo mais além, né? Alguém ensinou a gente a jogar patrão contra funcionário, sendo que, na verdade, os dois estão no mesmo time. Os dois estão no time das pessoas que produzem. Enquanto as pessoas que não produzem, né, as pessoas que vão chupinhar, que vão se roubar, que vão roubar da gente, e vão literalmente nos extorquir, né? Enfim, arrancar até a última gota que a gente produz. Essas pessoas são, muitas vezes, tratadas como as pessoas boas, né, as pessoas que fazem bem para a sociedade. Então, essa é a temática principal que é explorada nesse livro. Então, essa temática a gente chama de laissez-faire, né? Bem no francês, deixa fazer, quer dizer, a ideia de que deixa as pessoas produtivas produzirem, deixa elas à vontade, né? Cria um bom ambiente para isso. Ah, gente, importante também que esse não é um livro de filosofia, tá? Ela não vai ficar filosofando sobre esses assuntos. Pelo contrário, essa é uma história onde a filosofia da Ayn Rand vai sendo colocada nos personagens. Então, essas pessoas que produzem, elas são, enfim, pessoas produtivas, e pode existir pessoas que não produzem. Além disso, existe uma tendência das pessoas que produzem serem pessoas mais individualistas, né? Enquanto as pessoas que não produzem, ou até alguns empresários, entram nessa área dos coletivistas, quer dizer, as pessoas que querem o bem comum, que não estão só preocupadas com ganhar mais dinheiro, né? São pessoas que se consideram muito elevadas, que se consideram virtuosas, né? São pessoas que, enfim, elas se consideram melhores mesmo, pelo simples fato delas se considerarem, né? Delas dizerem que a gente se preocupa, né? Enquanto as pessoas são individualistas, né? Elas estão procurando sim benefício próprio, mas dentro de um sistema de livre mercado. Então, tô procurando benefício próprio, vou roubar do coleguinha. Não, isso não é nem cogitado, nem permitido para esse tipo de pessoa, sabe? As individualistas têm um caráter, uma moral elevada, né? Então, elas são preocupadas em maximizar, sim, os lucros dela, mas dentro das regras do jogo, né? Produzindo, ganhando espaço no mercado, fazendo um produto melhor, mais barato. Enfim, vou apresentar esses personagens. A protagonista do livro chama Dagny Taggart, né? Ela é vice-presidente da companhia Taggart Transcontinental, que é uma companhia ferroviária, enquanto um colega dela, né, o Hank Hirden, ele trabalha numa empresa siderúrgica, né? Ele produz uma espécie nova de aço, né, o metal Hirden, que enfim, é um metal que ele diz ser inovador, que vai ser mais leve, mais resistente do que o aço. Só que não existe uma dúvida se isso realmente vai vai dar certo, né? A gente desconfia que sim, pelo perfil do Hirden, né? As pessoas, pelo contrário, que tentam botar defeito no aço dele são geralmente associadas ao lobby do aço, né? Querendo justamente atrapalhar a produção para nessa nova componência não fazer mal para a indústria do aço. Então, você já vai pegando aí as ideias do livro, né? Existe também Francisco D'Antoni, que é um argentino, né? A Argentina era considerada, não, um país rico antigamente. Existia uma expressão antigamente, riche como na Argentina, né? Rico como argentino. E o D'Antoni, ele faz esse papel do cara que é rico, se formou empresário, mas que começou a dar umas escorregadas. E o livro no começo vai deixar uma dúvida se realmente é perdão pro tato, se ele virou playboy mimado, ou se ele tá fazendo de propósito justamente para sabotar essas pessoas, né, que falam mal dos empresários, mas pegam todo o dinheiro que elas conseguem a partir da coerção e investem em ações desses empresários, né, para conseguir maximizar o dinheiro delas também. E aí, do lado contrário, existem as figuras do governo, do Instituto Científico Nacional e até alguns empresários aí, o próprio Tim Taggart, né, que é o presidente da Taggart, é um cara que gosta de resolver os assuntos da empresa junto com a galera de Washington, né, junto com os políticos. Isso mesmo.
Então o livro mostra muito esse conflito, né, então um dos conflitos é os individualistas versus os coletivistas, outro conflito é a ideia que a Ayn Rand chama de objetivismo, né, que é a principal filosofia desse livro, que significa basicamente que as coisas são o que são, sabe, existe sim uma verdade objetiva, né, uma coisa que hoje em dia a gente está até perdendo, né, o pessoal existe uma galera que justamente quer tratar como tudo sendo subjetivo, para dizer que tudo são guerras de narrativas, ao mesmo tempo que eles tentam defender, que eles estão combatendo a fake news, né, enfim. Não quero entrar nesse assunto para não datar o vídeo, né. Mas existem os objetivistas, o que as coisas existe o certo, existe o errado, existe a temperatura de fusão do aço, existem coisas exatas, não é tudo, enfim, as pessoas que não são objetivistas, né, ela não sei se tem um nome para isso, mas são as pessoas que dizem que não existem verdades absolutas, não é bem assim, você tem que entender, isso daí é relativo, tem que ver e tal. Justamente, né, vai por esse caminho contrário do objetivismo para fazer coisas questionáveis, né. Como por exemplo, né, invadir uma empresa e extorquir o dono a entregar patente do material, enfim. Mas eu não quero dar muito spoiler, tá, é legal a gente entender, legal vocês entenderem essas ideias principais. Justamente pelo fato dela estar querendo explicar a diferença entre os dois, a gente vai ter personagens extremamente preto no branco, né, 8 ou 80. Não são personagens, enfim, não existe nenhuma subjetividade, não existe aquele personagem que é indeciso sobre o que ele acha certo, tal, não, existem realmente personagens que defendem uma linha e outros personagens que defendem outra linha. Isso é uma crítica das pessoas, tá, que gostam de personagens mais completos. Nesse livro os personagens não têm complexidade nenhuma. Mas a partir desse momento a gente descobre, tá, esse é um pequeno spoiler, que isso acontece meio errado, mas a gente descobre que esses empresários estão fugindo sim, estão sumindo, justamente por causa dessa pressão, e o legal é a gente ver nessa trama, né, que é uma coisa que eu gostaria que o pessoal também aprendesse no Brasil, né, que existe vai, não vou falar palavras, existe o carrapato, existe o cachorro. Quem depende do cachorro é o carrapato, e não o contrário, né, o cachorro não está se beneficiando do carrapato. Então, quem está tirando seu dinheiro não é seu amigo, né, seu amigo é quem tá maximizando ali o seu lucro, né, ou o seu bem-estar como todo, né, porque quando você compra alguma coisa de alguém, essa pessoa também é seu amigo. O ponto é o seguinte, existem transações que são voluntárias e existem transações que não são voluntárias, são feitas por coerção, por violência. Isso não é uma coisa aceitada, né, a gente como sociedade deveria deixar de aceitar isso. Veio esse nome, a revolta de Atlas, né, pra quem se lembra da mitologia, Atlas é um deus na mitologia grega, se não me engano, foi condenado a carregar o mundo nas suas costas. E essa metáfora justamente que é feita com as pessoas produtivas. E as pessoas produtivas, né, depois de tanto imposto, depois de tanta importunação, elas têm que trabalhar não só para elas, mas para sustentar uma cambada de gente que pode até proibir ela de trabalhar daqui a pouco, né, como a gente viu muitas vezes por aí. Então, né, no momento que um dos personagens está, né, não vou dar esse spoiler, um dos personagens está querendo convencer o empresário a ir embora, ele chega a citar essa parte, tá? Ele fala que se você fosse o Atlas, o deus mitológico, tivesse ele suando, sangrando, para carregar o mundo nas suas costas, o que você faria, né? Se não estivesse mais aguentando, o que você faria? Saiu, né? Acho que eu continuaria. Bom, eu diria para Atlas, sacudir os ombros e anti-growth. Deixa cair, deixa rolar, né? Deixa que eles se virem. Essa é a ideia do título. Mas enfim, livro importantíssimo, tá? Eu gostaria realmente, assim como o Thales Gomes disse, eu gostaria que todo mundo no Brasil lesse esse livro. E eu acho que se você ouviu sobre aquilo que eu tô falando e ficou interessado em ler o livro, existe um link aqui embaixo para você adquirir, tá? Então, clica aqui no link da bio. Um abraço para vocês e boa viagem.